Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. E falando aqui, pessoal, Brasil está na Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos, Canadá e México, ganhando de 1-0 contra o Paraguai. Gol do Vini Júnior, mas com um futebol aí que a gente gostaria de ver, mas nessa situação ainda que não deu as caras. O futebol que não deu as caras aí, principalmente aí com o Carlo Ancelotti, né? Que a vontade que não faltou, mas a técnica ainda é uma situação que está devendo para o público ver. Então vamos falar aqui sobre isso, desse jogo que aconteceu no estádio da Neoquímica Arena e que teve aniversário do Ancelotti. O Carleto completando mais um aniversário o jogo da classificação do Brasil para a Copa do Mundo, vencendo de 1-0 na terça-feira passada no estádio da Neoquímica Arena em São Paulo. Nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu nessa partida, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixe aquele like que ajuda muito no nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas com vocês no YouTube e também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet e também acompanhando pela Dial 98.7 FM, tá bom? Com muita informação e também com debate, opinião e também do Super Mundial, Copa do Mundo de Clubes, Super Mundial, que vai acontecer agora nessa semana aí, esse final de semana vai ser aí de estreia das. E que também teremos aí, pessoal, a estreia do Super Mundial de Clubes que vai acontecer neste final de semana. E os clubes do Brasil, né? Principalmente os clubes do Rio, vão entrar em ação para tentar conseguir os resultados positivos nessa primeira rodada na primeira rodada da fase de grupos do Super Mundial de Clubes da FIFA, que nós vamos estar acompanhando. Lá em United States, já viajaram aí para os Estados Unidos, os times do Rio de Janeiro, e nós vamos acompanhar de tudo isso que vai acontecer dentro desses dias aí que vai acontecer de 30 dias, né, um mês de competição que nós vamos estar acompanhando, tá bom? Mas vamos falar aqui, pessoal, sobre o Brasil em campo, que tivemos aí aniversário do Carleto, Carlo Ancelotti completando os seus 66 anos, e com a vitória brasileira de 1-0 com o gol do Vini Júnior, que não foi lá para essas coisas de uma forma técnica, né? Mas a vontade que não faltou. Então, a seleção brasileira, para a gente falar aqui, o Brasil está na terceira colocação das eliminatórias, com 25 pontos já garantido para a Copa do Mundo, na Copa do Mundo no ano que vem, e o Paraguai com 24 pontos, né? Que temos aí a disputa pela repescagem, que temos aí a Bolívia, a Venezuela, mas também, meus amigos, que o Equador também está na Copa, 25 pontos ganhos. A Argentina, 35 já há muito tempo. O Paraguai caiu para a quinta colocação e pode conquistar uma vaga no Mundial apenas na próxima rodada, caso vença o Equador lá no estádio Defensores del Chaco, lá no Equador, ou melhor, lá no Paraguai, melhor dizendo. E a seleção paraguaia pode se classificar já na próxima rodada. Então temos aí os jogos. Aliás, temos os jogos também na data FIFA, nos próximos jogos no Brasil. Temos aí o Brasil contra o Chile em setembro, né? Que teremos aí. Provavelmente vai ser no Maracanã, lógico, provavelmente, que teremos aí, né? O Maracanã como local da partida, né? Que possa definir aí o local, a data, a definir isso aí. E a última rodada das eliminatórias vai ser contra a Bolívia fora de casa, certo? Esses são os dois últimos jogos do Brasil nas eliminatórias. O Paraguai enfrenta o Equador em casa, o Defensores del Chaco, e visita o Peru, né? A seleção peruana que não tem mais chance de classificação para tentar carimbar a vaga para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, que isso não acontece desde 2010, né, na Copa do Mundo de 2010, em que o Paraguai não está em Copas do Mundo. E vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação
do Carlo Ancelotti, né, uma festa em dobro que aconteceu na Neoquímica Arena e que teve aí o primeiro jogo em solo nacional, a primeira vitória com a seleção brasileira, e que tivemos aí o Carlo Ancelotti fazendo seus 66 anos, com o mosaico da torcida e tudo mais, antes da bola rolar, e que também exibiu em vídeo, né, com a festa dos jogadores, para o treinador na concentração, enfim. E o Vini Júnior, lógico, né, e que teve um público de 46.316 no total das pessoas que compareceram no estádio. E o atacante do Real Madrid, o Vini Júnior, foi um dos personagens da partida de Brasil e Bolívia e também havia perdido um gol no início do primeiro tempo e depois do cruzamento do Matheus Cunha, mas em uma jogada praticamente repetida, ele marcou depois de um passe rasteiro pelo Matheus Cunha, de Matheus Cunha, melhor dizendo, e abriu o marcador na partida e, no entanto, também recebeu o segundo cartão amarelo, vai desfalcar o Brasil no jogo contra o Chile, que provavelmente, que eu falo aqui, provavelmente vai ser no Maracanã, né? E depois de uma falta em Almiron e virou desfalque da equipe. Então, no segundo tempo, ele saiu de campo com dores na coxa, né? Recebeu o tratamento de gelo no banco de reservas, certo? Então, vamos falar aqui do primeiro tempo e os primeiros 45 minutos de partida, meus amigos, em que o Brasil esteve, é sobre pressão da seleção brasileira em cima do Paraguai, com quarteto de atacantes, né, por exemplo, aí o Martinelli, Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha, que tiveram aí pressionando muito a saída de bola do Paraguai, e aos 11 minutos do primeiro lance que o Vini Júnior perdeu uma grande oportunidade, depois o Matheus Cunha cruzar para o atacante, e aos 27 também com o Martinelli, que acertou um cruzamento na segunda trave, o Cunha desperdiçou, com um gol aberto para cabecear, e de tanto insistir, acabou acontecendo o gol do Brasil aos 43 minutos, né, de uma roubada de bola do Matheus Cunha no ataque, cruzou, né, antes, né, do contra-ataque aí do Rafinha, que rolou para o Matheus Cunha, né, e que cruzou, né, de uma roubada de bola no ataque, cruzou para o Vini Júnior para fazer 1-0, o gol marcado no estádio da Neoquímica Arena. E os paraguaios, que foram perigosos durante 5 minutos de partida, dos 28 até os 33, dos 28 aos 33 do primeiro tempo, em que o lateral Cáceres, por exemplo, assustou o Alisson depois de um cruzamento na área, mas o primeiro tempo foi de superioridade do Brasil. E a vontade não faltou, né, para o Brasil, inclusive, né? E na segunda etapa foi de menos chances do Brasil, mas em duas oportunidades, com o Bruno Guimarães, que levou muito perigo, inclusive aí do gol do Gatito, aos 13 do volante. E no segundo tempo foi de menos oportunidades, menos chances do Brasil, que pelo menos duas oportunidades foi do Bruno Guimarães, né? O Bruno Guimarães que levou muito perigo ao gol do Gatito Fernandes, aos 13. O volante encobriu o goleiro paraguaio, mas o Cáceres salvou em cima da linha. E depois de um contra-ataque do Brasil, que o Bruno fez grande jogada, né, e finalizou para a grande defesa do goleiro paraguaio do time do ex-Botafogo, né, Gatito Fernandes, aos 53, impedindo o segundo gol do Brasil, né, e o Paraguai assustou o Brasil, né, do lance do Sanabria, que chutou rasteiro, mas não levou tanto perigo assim para o goleiro Alisson, depois de uma saída errada de bola do Alexandro, né? Que teve na partida, mas o Brasil se classificou para a Copa do Mundo. Na noite de aniversário do Carlo Ancelotti, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo, então tem que ver aí essas observações aí nesse momento para concentrar, principalmente para a Copa do Mundo, né, de como vai acontecer aí e também se concentrar, né, para organizar a equipe do técnico Carlo Ancelotti. O italiano vai observar fatores importantes que podem conduzir melhor o Brasil para esta Copa do Mundo, que já está lá, né? O Brasil, mais uma Copa do Mundo para o Brasil e que nós vamos estar acompanhando o Brasil nesta Copa do Mundo no ano que vem. E o Brasil vai encarar nessas duas últimas rodadas das eliminatórias, primeiro contra o Chile, né, no Brasil, né? Provavelmente eu falo aqui, né, que ainda não está definido, mas pode ser no Maracanã.
contra o Chile, dia 9 de setembro, e no dia 14, né, no mês de setembro, vai encarar contra a Bolívia, né, que provavelmente também pode ser lá no estádio Hernando Siles, lá em La Paz. Então temos aí as observações do treinador Carlo Ancelotti para que o treinador possa para que possa ver, né, o desempenho dos jogadores brasileiros, né, dos seus respectivos clubes, né, que estão em ótimo momento para que possa observar melhor e principalmente, né, de ter que possam ter aí jogadores de confiança do treinador agora, Carlo Ancelotti, para esta Copa do Mundo, mais uma Copa do Mundo para o Brasil tentar buscar o hexacampeonato mundial. Tá certo, pessoal? Estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo de hoje, agradecendo a sua companhia, pelo seu carinho, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias no canal do YouTube, terças e quintas-feiras, 18 horas, no YouTube, repito, para você conferir as informações do futebol do Rio, e também às 11 da manhã, no nosso Conversa de Torcedor ao vivo para você, acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radionsc.com, pela Rádio Net e pelo YouTube do Conversa de Torcedor, falando muito sobre o futebol carioca, sobre a seleção brasileira, do esporte em geral, e não esquecerem, falando dos clubes do Rio, do Super Mundial de Clubes que vai acontecer nesse final de semana, no começo de campeonato, neste final de semana. A partir desse final de semana, teremos aí jogos dos cariocas do Super Mundial de Clubes da FIFA. Um grande abraço, felicidade a todos e até a próxima. Valeu, galera!